Alô, alô, torcida do Vascão, saudações vascaína. Aqui é o amigo de vocês, Roberto Vascaíno. Gente, estou passando aqui nesse vídeo para pedir desculpa a vocês aí pelo erro que eu cometi hoje de manhã no vídeo que eu fiz falando sobre as prováveis especulações que está acontecendo no Vasco, né? De manhã eu falei alguma coisa. Eu queria citar Allan Kardec, eu citei Jardel. Peço desculpa a vocês no meu vídeo, que ontem eu estava vendo a história do Jardel, né? Que é um cara que fez história no Vasco, e eu me enrolei na hora de fazer o vídeo hoje de manhã. Eu estava com o Jardel na cabeça, mas é Allan Kardec. Eu também queria falar para vocês que talvez eu interpretei mal para vocês aí, né? O Vasco não pronunciou nada que está querendo Allan Kardec, que está querendo Cavani, não é nada do Vasco, isso é especulações que as pessoas estão fazendo aí, né? Não tem nada que a 777 ou o Vasco está querendo esses jogadores, mas como eu falei para vocês, né? Peço desculpa mais uma vez que eu não quis dizer isso, que o Vasco é que está querendo trazer esses jogadores. Especulações que todo mundo faz nessa hora, todo mundo quer ver o Vasco grande e o próprio torcedor fica empolgado, mas tem que saber que, ao meu ver, esses jogadores, eles já tiveram o tempo deles, né? São jogadores que já estão com a idade avançada. Aí o cara vai falar assim, mas porra, o Juninho jogou até 30 e não sei o quê, o jogador do Flamengo está jogando com 35, mas está tudo aí sempre sendo poupado, porque ele não tem condição de jogar 90 minutos no futebol corrido. Então eu sou contra, né? Aí se fala em Pato, fala em Cavani, fala em Allan Kardec, Alex Oliveira. Eu já falei para vocês, e esses caras só vão vir para o Vasco quando eles não tiver mais campo, quando eles não tiver oportunidade em nenhum clube. Aí eles vão vir para o Vasco. Mesmo o Vasco pagando bem, que a SAF entrando no Vasco, como todo mundo está pretendendo que a SAF entre no Vasco, eu quero saber, já perguntei a vocês e volto a perguntar, quais jogadores que você acha que vai vir jogar no Vasco para disputar a segunda divisão? É uma pergunta que eu faço para vocês. Eu não vejo nenhum jogador. O jogador que está bem no clube dele, ele não vai sair do clube dele para vir para o Vasco. Então, os jogadores que provavelmente, essa empresa, essa 777 vai trazer, são jogadores que estão encostados, jogadores que, por exemplo, o Pato está sem jogar um tempão, está encostado, aí vai trazer o Pato. Jogadores bagaços. Entendeu? Porque o jogador craque mesmo, os jogadores que estão jogando na atividade no seu clube, eles não vão vir para jogar na segunda divisão. Mesmo tendo uma SAF, uma empresa que pague bem, eles não vão sair do clube dele. É isso que eu quis falar para vocês hoje de manhã no vídeo, né? E eu venho repetindo isso. Para botar jogadores de nome para disputar a segunda divisão no Vasco, primeiramente a gente tem que pensar em primeira divisão. Olha, hoje eu acabei de assistir agora, Cruzeiro está com 19 pontos, o Bahia está com 16, o Sport está com 15, o Vasco está com 14, o Vasco é o quarto colocado, e logo atrás do Vasco está o Novo Horizontino, com 13 pontos. Porra, o Vasco tem que ganhar do Brusque de qualquer maneira, entendeu? Senão as coisas vão começar a ficar ruins. Então a gente, primeiro, eu acho que tudo isso está atrapalhando o Vasco. Eu já falei isso desde o começo, esse negócio de SAF, essa confusão toda que está no Vasco, esses diretores que estão lá no Vasco arrumaram essa confusão toda, isso tudo está perturbando o ambiente do Vasco. Porque, tu vê, o Cruzeiro já resolveu o problema dele, bem ou mal, mas já resolveu, está com 19 pontos. O Bahia está com 16 pontos, pô, e nós estamos lá com 14. Já pensou? A gente empata ou perde para o Brusque? A nossa situação como é que vai ficar? Aí os caras só ficam falando que vai vir jogador e os que estão lá. A cabeça desses caras que estão lá. Aí fica complicado, cara. É complicado, entendeu? Essa diretoria
que só arrumou problema para o Vasco desde quando entrou, depois que eles deram o golpe, só arrumou problema para o Vasco. Aí vem dizer que vai vir isso, vai vir aquilo, a própria torcida fica falando, aí os que estão lá vão jogar como? Porra, amanhã eu não vou estar mais aqui, amanhã eu vou ser barrado, amanhã... Não... É isso que é complicado, cara. É isso que eu falo para vocês, entendeu? É isso que eu fico explicando para vocês, que essa SAF só atrapalhou, só está atrapalhando o nosso futebol. A verdade é essa, só está atrapalhando o nosso futebol. Porque é complicado, cara, é complicado. Hoje o Cruzeiro ganhou de 2-0, só não ganhou demais graças ao goleiro do Sampaio Corrêa, e o Sampaio Corrêa jogou com um jogador a menos. Mas o Cruzeiro dominou. Aí eu falo para você, essa diretoria aí que não conhece nada de futebol, mandou o Cano embora. Jogador que fazia gols, a torcida é culpada, hein? Mandou o Cano embora. Aí tinha esse Edu, que foi oferecido o Vasco, que está no Cruzeiro aí, que o cara falou que era vascaíno, desde criança. Essa diretoria não trouxe o Edu. Aí a diretoria trouxe o tal de Zé Vitor, né? O centroavante aí de não sei aonde, que foi artilheiro, trouxe o Eric, aí trouxe o Raniel. Porra, aí podia ter trazido o Edu, para tu ver que esses caras são tão fracos como administrador, que perderam um jogador desse que vinha se despontando no time dele, né? Teve a vontade de vir para o Vasco, um garoto novo, e o Vasco não trouxe. Aí tá batendo cabeça aí com os que estão lá, entendeu? Os que estão lá não fazem gols. É 1-0, é 1-1, é 0-0, esse que é o nosso problema. Então, cara, é complicado. Mas eu volto a repetir para vocês aqui, né, que, mais uma vez, peço desculpa pelo o vídeo que eu fiz hoje de manhã, falando do Allan Kardec, e eu citei Jardel. E também peço desculpa a interpretação que eu dei, né, que o Vasco estaria interessado, a 77 estaria interessado em trazer esses jogadores. É tudo especulações. É tudo especulações. Na verdade, a gente não sabe o que esses caras vão arrumar, porque esses caras não conhecem nada de futebol. Eles estão há pouco tempo nesse ramo do futebol. Primeiramente, eles têm que trazer um diretor de futebol, uma pessoa que conheça sobre futebol, para começar a contratar. Senão vai contratar tudo errado outra vez. Entendeu? Porque os que estão lá não sabem contratar. Os que estão lá, mesmo com dinheiro, não vai saber contratar. E é o que eu falo para vocês, vai contratar quem? Bota aí no comentário para mim, quem que o Vasco, mesmo a SAF entrando lá, vai ter para trazer para o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Porque com esse time aí, a gente não vai conseguir nada não, cara, sinceramente. Com esse time e essa confusão toda que esses diretores arrumaram para o Vasco, a gente não vai conseguir nada não. Mas, saudações vascaína, um beijo no coração de todos, fiquem na paz.